Olá pessoal, a partir de agora a gente começa então a trabalhar as operações com números inteiros. Deixamos de trabalhar agora só com os números naturais, que são todos os valores maiores que zero, e começa a trabalhar os valores positivos e os negativos ao mesmo tempo, envolvendo quem? As quatro operações básicas. Lembrando, quem são as quatro operações básicas? Adição, subtração, multiplicação e a divisão. Certo? Além das potenciação e as radiciações. Só que essas a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Primeiro vocês têm que se acostumar e entender a somar, subtrair, multiplicar e dividir números inteiros. Agora a gente vai trabalhar tanto números positivos, que é o que vocês já estão acostumados, e aumentar agora e trabalhar com os números negativos. Primeiro, adição e subtração de números inteiros. Na adição e subtração de números inteiros, somam-se as parcelas quando sinais iguais. Na soma ou na subtração, some o número e conserva o sinal. O que eu vou fazer então? Se eu tenho 5 mais 5, o que eu vou fazer? O resultado é um valor positivo. 5 mais 5, 10. Ok? Então, quando os sinais são iguais, conserva o sinal. Quem que é esse sinal? Mais, e soma os números. 5 mais 5, 10. Outro exemplo. 12 mais 13. Dois números positivos, conserva o sinal, soma as parcelas. 12 mais 13, 25. Então, 25 positivo é o resultado. Somando dois valores positivos, cria-se a ideia que vocês têm que começar a imaginar. Quando a gente trabalha com números positivos e negativo, quando é um número positivo, é o que você tem de saldo. Quando é um número negativo, é o que você está devendo, ou que você vai subtrair, ok? Então, cria-se a ideia de um valor acumulado, ou seja, se tem um valor e ganho outro valor, acumulo ainda mais o meu montante, ok? Quando eu estou somando dois sinais ou dois números negativos, resultado é negativo. O que eu faço? Somo os dois valores negativo, criando-se a ideia de valor devedor, já que está negativo. Ou seja, se eu devo um saldo e eu devo outro saldo, eu vou dever mais ainda. Ok? Então aqui, exemplo, menos 5 mais menos 5. Eu estou somando dois números negativos. Se eu devo 5 e eu devo 5, conservo o sinal, que é negativo, e somo as parcelas. 5 mais 5, 10. Então, o resultado é menos 10. Se eu devo 5 e devo 5, então vou dever 10. Menos 12 mais menos 13. Mesmos números que o exemplo anterior. Menos com menos, conservo o sinal, que os dois são negativos, e somo as parcelas. 12 mais 13, 25. Então, resultado, menos 25. Se eu devo 12 e devo 13, eu vou dever mais ainda. Então, vou dever 25. Alguns exemplos. Soma de dois números naturais é o que a gente já está acostumado. 2 mais 5, sinais iguais, conserva o sinal, soma as parcelas. 2 mais 5, 7. 10 positivo mais 22 positivos, dois sinais iguais, conserva o sinal, soma as parcelas. 10 mais 22, 32. Menos 5 menos 4, sinais iguais,
conservo o sinal, somo as parcelas. 5 mais 4, 9. Dois sinais iguais, conservo o sinal, menos. 56 mais 12, 68. Soma as parcelas. Ok? Sinais diferentes. Agora, quando eu estou trabalhando com mais e menos e mais, tá? Então, agora eu tenho sinais diferentes. Conserva o sinal do maior número e subtraia, ok? Antes, o que a gente fazia? Conservava o sinal, tanto faz do número, e somava. Quando eu tenho sinais diferentes, agora eu conservo o sinal do maior e subtraio. Regra do sinal, então. Mais com menos. Positivo somando número negativo. Esse menos indica a operação a ser realizada, que é a de subtração. Então, agora eu estou subtraindo. Entenda-se que a ideia que começamos com valor positivo e aí em seguida a gente perde, porque é um valor negativo. O resultado vai variar com o que começamos e o valor que perdemos. Então, por exemplo, menos 20 mais 10. Começo com valor... Opa, vamos trocar aqui. Começo com 20, que é um valor positivo, e perco 10. Sinais diferente, resultado negativo, e subtraio, desculpa, tenho 20 e vou subtrair 10, sinais diferentes, conservo o sinal do maior número. Qual que é o sinal aqui do maior número? Mais. E subtraio as parcelas. 20 menos 10, 10. Como a gente está acostumado a fazer. 20 menos 10, 10. E se fosse o contrário? Menos 20 mais 10. Conservo o sinal do maior número e subtrai as parcelas. 20 menos 10, menos 10. Notem, eu tinha 20, perdi 10, então fico com 10. Eu devia 20, ganhei e paguei 10, continuo devendo 10. Essa deve ser o pensamento que vocês têm quando for trabalhar números positivos e negativos, ok? E aqui é simplesmente o contrário. É quando eu começo com um número negativo e somo um número positivo. É a mesma coisa. Eu tenho que conservar o sinal do maior e subtrair as parcelas. Tá? Esse igual aqui significa a operação que eu tenho que fazer. Eu tenho que subtrair as parcelas. Ok? Mesma coisa, entende-se da ideia de que a gente está devendo um valor, porque a gente começa com um sinal negativo e em seguida a gente ganha um valor positivo, que a gente tem um número positivo. O resultado também varia com o valor que temos e o valor que perdemos, tá? Então, por exemplo, se fosse menos 5, somo 10. Sinais diferentes, conservo o sinal do maior número é 10, e subtraio 10 menos 5, 5. Se fosse o contrário, menos 10 mais 5, conservo o sinal do maior número e subtraio as parcelas. 10 menos 5, 5. Tá? Então essa ordem muda de acordo com o valor que a gente começa e o número que vem em seguida. Exemplos aqui. Se eu tenho 3 e tiro 4, não tem como tirar 4 de 3. Então eu fico devendo 1. Tenho 3, devo 4. Então continuo devendo. Sinais diferentes, conservo o sinal do menor, subtraio. Aqui, sinais diferentes, conservo o sinal do maior número e subtraio. Ok? Qualquer ideia aqui embaixo. Eu devo 15, pago 20.
Então eu fico sobrando 5, tá? Pessoal, é um pouco confuso no começo, mas eu espero que tenham compreendido, tá? Um pouquinho sobre adição e subtração de números inteiros quando a gente começa a trabalhar os números negativos, ok?